meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e hoje serei a professora de língua portuguesa de hoje, mais uma vez, para vocês do 9º ano. Antes de começarmos, gostaria de apresentar nossa queridíssima intérprete Amanda, que fará nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Além disso, todos nós sabemos que nossas aulas ficam no nosso canal do YouTube Educa Recife. E lá tem aulas desde o comecinho até a de hoje, já vai entrar daqui a pouco. E além do canal, a gente tem o quê? O nosso aplicativo, que além de todas as aulas, ainda tem a possibilidade de interação no chat. Para baixá-lo, vocês sabem que ou vocês podem usar as lojas de aplicativo para Android ou iOS, ou vocês podem pegar os seus dispositivos, abrir o QR Code e usar o QR Code da tela. Falando em chat, que eu confesso que tem sido uma das minhas partes preferidas das aulas, vou apresentar a professora Viviane Santos, que fará nosso chat de hoje. Oi, gente, eu tô aqui e vou fazer o acompanhamento aí das perguntas e do que vocês tiverem para comentar sobre a aula da professora Camille, tá certo? Então podem falar comigo. Lembrando que aqui é assim, vocês mandam. Se tiver com dúvida, manda dúvida, eu volto, eu explico de novo, dou outro exemplo, porque o importante é o que? A gente aprender. Então vamos começar? Hoje a gente vai, por enquanto, só por hora, temporariamente, encerrar nossos estudos de poesia e prosa. E por que eu digo temporariamente? Porque, na verdade, a gente vai continuar sempre estudando textos em prosa e eu sempre vou tentar trazer alguma poesia pra gente, porque a poesia deixa tudo muito mais legal. E aí, pra gente começar, peguem seus cadernos, suas canetas, seu tablet, seu computador, seu celular. Sente-se confortavelmente. Dá aquela respirada, porque depois de uma aula de matemática intensa, aí vem uma de português e vocês já estão o quê? Né? Assim, agitadíssimos. Então, a gente respira, se conecta no chat pra gente ter aquela troca marota e vamos começar, tá certo? Que eu estou empolgadíssima hoje. Ó, vamos primeiro revisar o que a gente viu aula passada. A gente viu que poema é uma das materializações da poesia. É o gênero poético, é o gênero textual poético. Então, se organiza em estrofes, em versos, que a gente vai ver tudo isso hoje detalhadamente. Então, a gente tem elementos sonoros, como métrica, ritmo, rima. É a materialização literária da poesia. Vocês com certeza sabem reconhecer um poema. Mas e a poesia? A poesia é o estado poético, a poesia que é a inspiração, é aquele... Ai, gente, eu estava falando de poesia, mas fala também, porque é prosa aqui, mas fala de poesia. É aquele estado poético, né? Enquanto que a prosa é o nome dado à forma de um texto escrito em quê? Parágrafos. É um texto corrido. Sabe aquele bilhete na geladeira que você deixa para sua mãe? Mãe, quero leite com chocolate hoje. Pronto. É um texto em prosa. Aquele dia que você escreve, querido diário, hoje meu dia foi ótimo. É um texto em prosa. Uma piada, um texto em prosa. Uma notícia, um jornal, são textos em prosa. Então, o termo deriva do latim prosa, que significa discurso direto, livre e em linha reta. Então, a poesia a gente se organiza em versos. A gente vai ver a diferença, tá? Poesia e poema, que eu já me adiantei, que é exatamente apesar de serem termos relacionados, segundo o teórico Antônio Cândido, o poema seria um produto concreto da poesia. A poesia, podendo se manifestar na prosa, na pintura, na escultura. Então, há também poesia na prosa, porque a poesia é um estado, é uma inspiração, é uma vontade de mexer com o outro, né? O autor ainda complementa que a poesia, diferentemente do poema, não tem necessidade de ser estruturada em versos, estrofes nem rimas, porque essa geralmente é uma característica do poema, que é um gênero textual, não é da poesia. Aqui eu queria que a gente observasse essa imagem que eu trouxe para a gente refletir. Ó. Essa imagem é uma escultura de uma escultora francesa, Camille Claudel, e aí se chama O Abandono, ou Vertinus, ou Pomona. E a história dessa escultura é o seguinte, é de uma lenda
que havia um rei que se apaixonou por uma moça e eles tiveram esse grande romance. Mas quando ele volta para sua terra, ele esquece dela completamente. Ele passa por algum feitiço, enfim. E ela vai em busca dele e ele não lembra dela. E ela fica arrasada. E aí, anos depois, ele lembra-se dela. E aí vai pedir perdão de joelhos, por isso essa súplica. E aí a gente pode ver que essa imagem, ela fala muito. A gente podia colocar agora na tela cheia para a gente ver os detalhezinhos da escultura. Porque é uma escultura muito bonita e muito forte. Porque a gente tem um quase abraço e a gente entende um pouco da súplica, do pedido, do estar de joelhos. E aqui a gente tem o quê? É uma escultura, mas a gente tem o quê? Poesia, né? Vamos agora ler um poema de Florbela Espanca, que é uma poeta que eu sou apaixonada, uma poeta portuguesa, modernista, do começo do século XX, tá? Amor que morre. O nosso amor morreu, quem o diria? Quem o pensara mesmo ao ver-me tonta? Ceguinha de te ver, sem ver a conta do tempo que passava, que fugia. Bem estava a sentir que ele morria, e outro clarão ao longe já desponta. Um engano que morre e logo aponta a luz de outra miragem fugidia. Eu bem sei, meu amor, que para viver são precisos amores para morrer e são precisos sonhos para partir. Eu bem sei, meu amor, que era preciso fazer do amor que parte o claro riso do outro amor impossível que há de vir. Profundo, né? Assim, bem intenso essa hora. Mas então, ó, a gente percebe que tanto a escultura de Camille Claudel quanto o poema de Florbela Espanca, a gente pode ver que a poesia, ela se materializa de maneiras distintas. E que há também o quê? Uma semelhança temática entre a escultura, porque versa sobre um amor findado, né, acabado, mas no caso retornado, e essa súplica, enquanto que o poema fala sobre amores que partem, mas também sobre amores vindouros, né? E a gente tem o quê? Duas materializações distintas da inspiração poética, da poiesis, da poesia. Eu sei que parece que é uma explicação bem abstrata, mas a poesia é um pouco isso. Não dá pra gente conseguir nomear, a gente não tem linguagem suficiente para nomear a poesia. Deixo aqui este pensamento. Então, ó, mas vocês sabiam que há algo parecido. Há algo entre a prosa e a poesia. Vocês sabiam que tem alguns gêneros que ficam aí meio poesia, meio prosa? A prosa poética. A prosa poética, a sua principal característica é o quê? Está na dinâmica extensiva do texto, em geral com imagens invocadas. Então, calma, vou explicar. Embora se apresente como um texto em prosa, a gente vai ter um ritmo, a gente vai ter uma construção de imagens poéticas feitas pelo poeta. Tá? Então, ao invés de fazer uma narração mais objetiva, digamos assim, na prosa poética você vai ter essa mistura dos elementos da prosa, já que a gente trata de um texto corrido, mas com momentos poéticos. Segue um processo semelhante ao encontrado no romance ou conto. A prosa poética recorre a figuras típicas da poesia, como a literação, que a gente vai ver que é uma alternância de som, a metáfora, a elipse e a sonoridade das frases. Essas são o quê? Figuras de linguagem. Tá? A aplicação dos elementos, contudo, é subordinada ao alongamento do discurso narrativo, ou seja, as imagens elas não são colocadas ali e passadas para outras, elas são prolongadas, como uma prosa. Porque a gente vai ter momentos poéticos ao longo da prosa, né? Cuja tendência é o olhar lírico sobre a realidade. Então, essa realidade ela é descrita através de imagens muito mais poéticas do que uma prosa tradicional, né? As imagens, a gente vai ver, elas são construídas com um cuidado ainda maior com a linguagem, com o ritmo das palavras, com a cadência das frases. Eu trouxe um trechinho de um dos maiores romances em língua portuguesa, que é Grande Sertão Veredas, que é um exemplo, né? Alguns trechos. Vê. Reze o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha, mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum?
O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora da sujidade, ou seja, da sujeira, né? A parte de toda a loucura. Ou o acordar da alma é que é. E a gente tem o quê? Uma provocação, né, quase filosófica. E uma construção poética. Uma seleção das palavras, dos ritmos, da sonoridade. Vocês estão compreendendo? Tá tudo certinho por aí? Qualquer coisa, vocês juram que vocês gritam. Porque eu posso reformular tudo aqui, ó. Além da prosa poética, a gente também tem um poema em prosa. Você vai dizer, mas não é a mesma coisa? Não é, parece, mas não é. Vê, a prosa normalmente é gerada pelo impulso poético. O poema em prosa é a prosa gerada pelo impulso poético, tendo na essência liberdade formal atrelada à concisão. O poema em prosa consegue desfrutar da crítica, da narração aos fatos diários e da regularidade de expressão. A característica mais importante é, portanto, a brevidade, ou seja, a extensão, né, menor. E ainda, na exceção, a quebra de versos, porque agora a gente está falando de um poema que se materializa na prosa. É diferente da prosa poética. A prosa poética é uma prosa, ou seja, é um texto corrido, com elementos poéticos, com momentos poéticos. O poema em prosa é um poema, não deixa de ser um poema, mas que vai quebrar com essa estrutura poética de versos e estrofes. E a gente vai ter um texto corrido. Embora se utilize dos recursos da poesia, se afasta da prosa poética porque apresenta ritmo, harmonia e dissonâncias em todo o tempo. No recurso da brevidade, o poema em prosa marca pelo uso frequente das elipses. O que são as elipses? Olha para cá, gente. Elipse é uma figura de linguagem, que é quando a gente não usa um elemento. Então, a gente tem duas figuras parecidíssimas, que é o zeugma, a zeugma, e a elipse, que é quando a gente esconde ou não repete um termo já usado, a gente simplesmente realmente não usa. E a gente fica tendo essa falta. E essa falta, ela é proposital, e a gente acaba fazendo o quê? Preenchendo o leitor, né? E aqui eu trouxe um trechinho de um poema de Rimbaud, que é um poema em prosa, que eu juro que eu não vou ler todo, gente, porque eu sei que é longo, e eu não sei se vocês vão amar, não, mas é mais para exemplificar. Ó, marotos muito sólidos, vários exploraram vossos mundos, sem necessidade e sem pressa de aplicar suas brilhantes faculdades e seus conhecimentos de vossas consciências. Que homens maduros, seus olhos embotados deverão ser como as noites de verão, negros e vermelhos, de 3 cores, de aço picotado por estrelas de ouro, fáceis disformes, de estanhos, enfim. Mas a gente nota que a gente tem um ritmo, a gente tem uma rima. Vocês conseguem perceber a diferença entre um poema em prosa? Porque aqui eu continuo tendo um ritmo, uma rima, eu tenho uma cadência, eu tenho imagens evocadas, eu tenho um constante uso de figuras de linguagem. Enquanto que na prosa poética, a prosa poética é principalmente uma prosa. Estou contando algo, né? Mas que eu tenho momentos poéticos. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Mas caso não fique, as dúvidas existem para serem tiradas, certo? Então pode jogar no chat, pode jogar no e-mail, pode jogar no YouTube, que depois eu respondo. E agora vamos para uma das minhas expressões poéticas preferidas, que são os poemas pílula. Ai, vocês, mas que raios é poema pílula? Poema pílula é um gênero poético em que os poemas, eles se caracterizam pela brevidade, então são poemas muito curtos. Pílula por quê? Como se fossem momentos poéticos, então assim, são poemas curtíssimos que trazem em si uma complexidade de sentidos em pouquíssimo texto. É um poema extremamente curto, mas que pretensamente consegue sintetizar séculos de história em alguns versos. Então, ao invés de um poema longuíssimo, com vários versos, várias estrofes, a gente vai ver hoje, por exemplo, um poema que é composto pelo título e por uma palavra. E é um poema completo. E é um dos meus poemas preferidos. E a gente vai ver. Então, podemos dizer que é um micropoema que exige do leitor uma busca extratextual
mais intensa para a construção de significado. Lembram que a gente já viu o mini-conto, que é um conto de uma extensão muito reduzida? O poema Pílula é mais ou menos isso. É um poema muito curtinho, muito sintético, mas que vai trazer em si toda a sorte de significados, tá? E eu trouxe aqui 3 poemas de Oswald de Andrade, que é um autor modernista, autor dos mais famosos poemas Pílula, dos mais famosos poemas Pílula, e que teve essa ideia de subverter a forma literária vigente, construindo poemas curtíssimos, momentos poéticos, tá certo? Então vamos ver aqui 3 poemas Pílula. 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é descoberta das coisas que eu nunca vi. Então vejam, o poema todo é esse. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Eu acho que, para mim, é a melhor definição de poesia. A poesia sendo a descoberta das coisas que eu ainda não vivi. E a gente tem outro, adolescência. É o título. Aquele amor. Nem me fale. Acho que também não tem como sintetizar mais o que é adolescência, o que são esses amores adolescentes. Né? Quem nunca teve aquela dorzinha de cotovelo quando jovem que atire a primeira pedra? Mas vejam, percebam que são poemas extremamente sintéticos, mas que trazem em si o quê? O impulso poético, que fazem a gente refletir, que tocam assim. Eu acho difícil, né, falar muito sobre poesia, porque eu acho que é muito como você percebe o que é para você poético. E esse é um dos meus poemas preferidos. Toda a extensão dele o título é amor, e a extensão é somente humor. Então, Oswald de Andrade teve a ousadia, a perspicácia de dizer que isso é um poema. Então, a gente tem um título e a gente tem somente um corpo, dizendo humor. Então, isso, para ele, amor, humor. Este poema é possivelmente o menor poema escrito em língua portuguesa, porque, afinal, como pode um poema ser menor do que uma palavra de 5 letras? É isso. E o interessante é que a gente... Aí vocês podem dizer, mas Camille, isso não quer me dizer absolutamente nada. Aí eu vou dizer para vocês que por anos eu li esse poema como amor é humor. Varia, né? Depende de como está o dia. E, na verdade, ele escreveu esse poema como uma crítica ao movimento romântico. Porque muitos poemas românticos eram muito lamuriosos, chorosos, a minha amada morta... E ele traz essa ideia de que o amor é humor, né? Não sei se estou aqui muito empolgada, se vocês estão entendendo, mas eu espero que sim. Então, encarna os valores modernistas e iconoclastas do autor. Iconoclasta é alguém que quebra ícones. Então, num período modernista, essa foi uma das principais características do movimento, de romper com toda a tradição poética que havia anteriormente, inclusive o romantismo. Então, a síntese lexical, ou seja, a síntese da palavra, né, a síntese do corpo do poema, é representada pela condensação de sentidos, ou seja, muitos sentidos espremidinhos em uma única palavra que compõe todo o poema. Vamos dar uma olhadinha no chat para ver se vocês estão falando alguma coisa. Professora Vivi, o que você acha desse poema? Que para mim é um dos mais bonitos. Eu acho maravilhoso. Primeiro porque é curtinho. Brincadeira. Mas ele é muito sintético, então a gente consegue ler tipo rapidinho. Aí quem não gosta de poesia, inclusive, vai conseguir ler muito mais rapidamente. Eu acho que é uma brincadeira curiosa, professora Camille, porque quando a gente lê o poema no primeiro olho, assim, né, no primeiro contato, a gente pensa que o amor influencia também no nosso humor, né? Quem está apaixonado costuma apresentar um humor, assim, mais de bem com a vida, mais feliz, consegue ver tudo colorido, consegue ver coisa boa onde não tem, às vezes.
Então, quando eu achava que esse humor era nesse sentido, mas agora que você falou sobre o contexto, né, que foi feito em formato de crítica para os românticos, aí a gente torna o amor um pouco mais risível, né? A gente consegue enxergar que o movimento romântico tinha esse sofrimento, né? Nossa, quem ama, ama assim desesperadamente, e sofre, e chora. Então, mas é possível também superar esse sofrimento. E como é que a gente supera o sofrimento? Normalmente a gente pode também utilizar o humor, né, para melhorar o ânimo, para entender que a vida continua apesar das dores, né, apesar de um amor não sofrido, não vivido, na verdade, ou sofrido que acabou. Enfim, eu tô aqui no chat conversando com os meninos, tem um bocado de gente assistindo sua aula, viu? Disseram que estão todos bem, aí perguntei se eles gostavam de ler poesia, disseram assim, ó, eu prefiro ler romance, não tem problema, o importante é ler. Aí, o Gabriel, ele disse que ele lê romances de todo tipo, mas lê especialmente romances de ação. Aí eu perguntei que tipo de ação, ele disse que lê mais heróis. Então, aí tá um pouquinho distante da poesia, mas Gabriel, veja só. O romance de herói, ele é a abertura de portas, entendeu? É ele que vai lhe botar aí no caminho da literatura. E a partir daí você pode ler qualquer coisa. Ó, hoje você já leu 3 poemas com a professora Camille. Você já está abrangindo aí o seu repertório, o seu conhecimento sobre a literatura e também sobre a poesia. Então veja aí, olha, o Luiz está dizendo que assiste filmes de ação e de aventura também. É na mesma vibe ali, ó. Vibe. Luiz e Gabriel já podem ser amigos. Mas aqui também você entra em contato com essas outras formas literárias, né? É por isso que a gente traz esses outros formatos, esses outros gêneros textuais para fazer essa ponte com vocês, tá certo? Mas por aqui tá tudo massa, adorando as interações de vocês, então continuem falando aqui no chat. Que maravilha, um beijo para todo mundo. Então assim, gente, eu sou a professora que apoia a leitura. Não importa o que você quer ler. Quer ler bula de remédio? Vá ler bula de remédio. Eu fui essa criança que lia bula de remédio, que lia rótulo de shampoo, que lia qualquer coisa que me caia nas mãos. Então, você começar por um romance de aventura, você não gostar de poesia, eu entendo. Agora, a gente sempre pode abrir um pouco, expandir, experimentar novas formas poéticas, como, por exemplo, o haikai, que são poemas de origem japonesa compostos de 3 versos. Não é possível, gente. 3 versos. 3 versos. A gente consegue ler muito 3 versos, né? Seus temas são ligados à natureza ou à percepção da passagem do tempo. E aí eu trouxe alguns haikais de um dos mais famosos poetas de haikai do Brasil, que é Leminski. Então, ó, esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. De novo, a ideia da síntese, do resumo, de você dizer muito com muito pouco. Ó, tudo dito, nada feito. Fito e deito. Fitar é ver. Então, quantas vezes, né, a gente ficou naquela de, vou dizer muito, não fiz nada, me deitei, pensei na minha vida. É uma leitura. Ou, pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Que lindeza, né, a gente pensar que todo caminho é caminho. Um dia vai ser, não sei quando. Ameixas, ame-as ou deixas. Isso é quase bobo, né? Mas é aquilo. Então, assim, são poemas muito curtinhos que talvez para vocês que não têm uma cultura, um hábito, cultura nesse sentido desse hábito de leitura, de poesia, porque também não é fácil. Não estou dizendo para vocês pegarem um poema, sei lá, Baudelaire, agora e ler. Não vai ser assim. A gente vai adquirindo um gosto, uma leitura, porque a leitura e a interpretação poética, ela é diferente, né? E aí eu trouxe também os elementos do poema, porque é importante que a gente entenda a estrutura. E aí, realmente, eu priorizei nessas aulas a poesia, o poema, porque a gente já viu narrativa antes, né? Então, ó, os poemas organizam-se geralmente em versos e estrofes. A gente vai ver o que é cada um deles. Elementos que conferem sonoridade, como ritmo e rima, marcam sua construção evidenciando a subjetividade dos sentimentos do eu lírico. Mesmo nos poemas que não usam rima, o ritmo ainda é marcante, né? Então, ó, o verso é cada linha de um poema. A métrica é a medida dos versos, mas isso aqui a gente não vai entrar, tá, gente? É um assunto bem específico. A estrofe é o conjunto de versos, porque, por exemplo, você pode ter sonetos e tal, que se estruturam
com quantidades específicas de versos por estrofe. A gente tem a rima, que está associada à sonoridade dos poemas. Há aqueles poemas que não possuem rimas, são, portanto, versos brancos, escritos em versos brancos. E o ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade. Aí eu trouxe esse poema de Fernando Pessoa. Ó. O poeta é um fingidor. Isso aqui é um verso. Se eu tivesse 3 aqui, por exemplo, separados, eu poderia dizer que era uma estrofe. Então, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Eu acho que essa é uma das frases mais famosas, assim, poéticas, né? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Por quê? Porque o eu poético, o eu lírico, não é a mesma coisa do poeta, gente. Vamos lá. No poema, a voz que fala, por exemplo, a voz que fala aqui no poema de Fernando Pessoa, não é Fernando Pessoa o autor, é o eu lírico, é a voz do poema. E é essencial que a gente lembre que a gente não pode misturar o eu lírico com o poeta. Aqui, o eu lírico, ele está falando que finge, que sofre. Isso quer dizer que Fernando Pessoa finge e sofre? Não sei, não tenho como dizer, porque não é a mesma voz. Tranquilo. E aqui eu queria dizer só que a matéria-prima do poeta é a palavra. E essa palavra, ela é extremamente bem trabalhada. Como exercício, que não é yoga, eu queria que vocês pensassem, considerando o poema de Fernando Pessoa, a palavra título indica o quê? O texto apresentará a visão do eu lírico sobre os outros com quem convive. O poema tecerá considerações sobre a subjetividade do próprio eu lírico. O texto discutirá a formação do leitor. O poema dialogará com leitores em potencial. O poema tecerá considerações sobre o amor. Já adianto que é a letra B, porque fala sobre a subjetividade, certo? Para casa, queria que vocês respondessem, a partir daquele poema, qual o tema e qual o significado da palavra autopsicografia. Vou passar para a professora Vivi se despedir de vocês e eu já volto. Gente, foi uma alegria, como sempre, estar com vocês aqui no chat e a gente se vê na próxima aula. Cheiro! Como sempre, é um prazer estar com vocês. Eu espero que a gente se encontre na próxima. Um beijo e até logo!